A queimada. Paládio Russo ficou extremamente furioso com a falha de seu jagunço na expulsão dos poceiros das terras que estavam dispostos a resistir. Paládio decide então transformar toda a Urupuca numa fogueira, expulsando os poceiros. Chegava ao fim a seca rigorosa dos anos 60, a época dos fazendeiros e lavradores atiçarem fogo às suas pastagens, preparando o solo para a plantação. Época de queimadas onde o calor era insuportável. Aproveitando a época, Paládio seguiu com seu plano, pois ninguém iria perceber. Estrategicamente, ele distribuiu seus capangas que atiçaram o fogo em vários pontos da mata. Quando a noite chegou, o fogo estava alto, os animais corriam do fogo. As chamas avançaram rapidamente. Os poceiros começaram a avistar o fogo e a avisar uns aos outros sobre a queimada, aumentando o desespero. Alguns fugiram, outros resistiram. Primeiro entraram em choque e depois tentaram apartar o fogo. Homens e mulheres e até mesmo crianças lutavam contra as chamas dia e noite. Conseguiram controlar o fogo que deixou um estrago enorme. O jornal A Batalha resolveu denunciar a queimada, reuniu provas e acusou o Paládio Russo frontalmente. Foi criado um inquérito. Finalmente resolveram ouvir o grileiro. Paládio, envolvido pelas perguntas dos deputados, confessou, justificando que as terras eram dele. Os deputados declararam que o ato era crime, porém o processo deve correr por lá até hoje. Queijo por amor. O tipo físico e a mentalidade de Paládio Russo se associavam e se completavam. Era um homem rico, pão duro e agiota. Andava como um maltrapilho, sempre com a sacola de pendurada, pedia carona para economizar. Aquela sacola de pendurada no ombro sempre iriam alguns queijos. Quando alguém lhe agradava muito, o pagamento era feito em queijo, e o máximo que já foi feito foi de 2 queijos. Hora da verdade. Paládio Russo estava obcecado pela posse de Urupuca. Chegou a até publicar matérias pagas no Jornal da Capital e de Governador Valadares, com a manchete "Contra a corja de comunista que invadiu minhas terras". Depois da morte de Alceu na tocaia de Tufino e Dismar, não foi fácil encontrar capangas para fustigar os poceiros. Então o grileiro passou a ir pessoalmente ameaçar os poceiros. Percebeu que Brigelino, na sua autoridade de morador mais velho de Urupuca, ia de casa em casa levantar o ônibus dos demais. Ele decidiu despejar pessoalmente o poceiro. Paládio passou alguns dias rondando a terra de Brigelino, fazendo ameaças a ele. Foi então que um belo dia, Paládio foi com seu jipe e ameaçou Brigelino, mandando que ele saísse de suas terras. Brigelino, educado, ainda tentou argumentar, mas Paládio deu aviso e já foi dando sinal para o motorista ir embora. Dico estava chegando da lavoura e viu o pai parado e desanimado no terreiro. Ele não aceitaria sair assim. Entrou em casa, pegou a espingarda, colocou pólvora, chumbo, espoleta, cabeças de prego, cravos de ferradura e carregou a arma. Sentou-se em um banco na sala da frente e ficou esperando Paládio chegar. Ficou pensando nas dificuldades enfrentadas até chegar onde ele estava, desde a vinda do Nordeste. Dico estava ao lado do pai, acompanhando todos os movimentos dele. Não demorou muito e já se escutou o barulho do jipe vindo. Paládio chegou e desceu do jipe com uma garrafa de querosene e uma caixa de fósforo nas mãos. Xingou Brigelino e se preparava para derramar o querosene e colocar fogo na casa. Brigelino mirou a espingarda para Paládio, mas de repente, Dico tomou a espingarda do pai, mirou no peito do grileiro e atirou. Paládio caiu de bruços com as unhas enterradas na terra como se quisesse agarrar toda aquela terra. Dico acabava de matar Paládio. A prisão. Dico diz ter feito o que achava certo e que deveria ser feito. O pai assume a culpa perante outros poceiros, passando a responsabilidade de cuidar das posses da família. Dico discorda, mas o pai diz não ter muito tempo de vida devido a uma ferida na perna, e isso dá um fim à conversa. Brigelino manda chamarem a polícia e diz que não vai fugir. Sargento diz que Dico tem que ir à delegacia, mas apenas Brigelino estava sendo levado em custódia. Dico iria apenas para prestar depoimento junto com o primeiro homem que chegou ao local após o tiro. Toda a cidade ficou sabendo da morte de Paládio, mas ninguém reprovava a atitude de Brigelino. Alguns até elogiavam abertamente. Escrivão e delegado discutem sobre Dico, ter sido ou não cúmplice e as consequências de prender ou não o menino. Acabaram decidindo deixar a responsabilidade para o juiz de direito. Brigelino é acusado por assassinato e Dico é indicado como cúmplice. Ambos aguardam julgamento. Brigelino na prisão e Dico em liberdade. O julgamento. Depois de Tufino, a primeira pessoa a chegar no local, disse ter visto seu compadre Brigelino com a espingarda. Apoiados em todos os fatos e Dico sendo menor de idade, os advogados de defesa conseguiram que ele fosse solto.
recebeu a bênção de seu pai e foi cumprir seu mandato. Enquanto isso, a série de reportagens de A Batalha era disputada pelos leitores. Extravasou da região e mesmo do estado a repercussão da morte de Paládio Russo. Era intensa a expectativa para o julgamento e a opinião popular era favorável ao conselho. Na lista de jurados, 90% da sua composição eram de fazendeiros, entre eles os latifundiários do município. Jurado que nunca mais voltaria a depender de um favor de um poceiro. No dia do julgamento, lavradores vieram de longe para assistir. Os 2 meses e pouco na prisão acabaram de arrasar a precária saúde de Brigelino, que era apontado como tocaieiro. O resultado foi de 5-2, condenando Brigelino. A defesa, que ao mesmo tempo apelava da sentença para o novo julgamento, procurou prosseguir seu internamento no hospital. Brigelino não aguentou esperar, morreu dias depois de condenado. Em seu leito de morte, Brigelino, deitado e respirando com dificuldade, disse a sua esposa que iria primeiro e não se arrependera de nada do que fez, que deixava a terra para ela e para os filhos, que confiasse em Dico e que não deixasse que a maldade tomasse conta do coração de seu filho. Ele estava indo, mas a terra ficava, o pedaço mais bonito da Lagoa Amarela. Terceira parte, Revolução e Contra-Revolução. Terra para fazer fartura, Julião. Mudam os tempos, os personagens, mas é constante a luta pela terra, feroz e cruenta, pontilhando de vítimas os ricões do Rio Doce. Provam as estatísticas que no Rio Doce há um processo constante e nítido de concentração da propriedade rural. É isso que explica o porquê da intensidade arrebatadora que tomou a luta pela reforma agrária no Rio Doce. Fidelino Aires Torrado, lavrador que também perdeu suas terras, criou um sindicato de trabalhadores rurais, também objetivando lutar pela reforma agrária. Muitos foram contra, mas Fidelino reuniu mais de 10 mil camponeses no mercado rumo à cidade, com faixa dizendo: "Queremos terra para fazer fartura." Fidelino foi perseguido e ameaçado. Foi forçado a sair da cidade. Julião, deputado que brandava no seu slogan famoso "Reforma agrária na lei ou na marra", ele levantou o movimento com um jeito simples e uma linguagem clara. Todos queriam falar com o deputado das ligas camponesas. Mostrou aos lavradores a importância de se organizar. Ele esclareceu aos demais, em rádios e cinemas, nas palestras que tinham o objetivo de chegar a todos a informação sobre as violências e injustiças que os grileiros obrigavam os poceiros a passar. Mostrava também o valor que tinha a agricultura familiar. Titão. Titão chega à redação do jornal e indaga o jornalista com um bilhete em suas mãos. A causa é a morte de um de seus filhos, uma menina. Vinha pedir ajuda para um enterro decente. Confissões desgastadas de um homem jovem geram estranhamento em Barros Otávio, jornalista que já estava acostumado com situações parecidas. Quando saiu, o homem agradece ao jornalista e vai embora. Algum tempo depois, Titão volta ao jornal e logo é reconhecido. Dessa vez, foi ao encontro do jornalista para lhe pedir ajuda para montar sua sapataria em casa, já que o local onde havia os instrumentos de trabalho necessários anunciava no jornal e conhecia Barros. Era um homem que lutava por direitos trabalhistas, motivo pelo qual fora demitido de vários. Titão logo procurou fundar um sindicato de sapateiros em sua cidade. Por representar a luta de alguma das classes, esse foi convidado a ir a uma reunião, que discutiria assuntos como a reforma agrária na capital mineira. Volta à Terra Prometida. Titão volta ao Congresso em mãos todos os papéis necessários à legalização e formação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Lembra os companheiros da luta de Fidelino que não deveriam ficar parados. Assim ele larga o trabalho de sapateiro e se dedica somente à organização. Pegou um pedaço de papelão e escreveu Sindicato dos Camponeses, em organização. Com a grande expansão, Titão precisou mandar confeccionar mais papéis exigidos nas normas e uma placa melhor com os dizeres corretos. Sindicato dos Lavradores e Trabalhadores Rurais de Governador Valadares. Em organização, sede através do sindicato, queria conquistar a reforma agrária do Rio Doce. Palestras e comícios na Praça João 23 cresciam com grande força. Plano piloto de reforma agrária. A ideia do plano de reforma agrária surgiu em uma palestra realizada na porta do sindicato. Foi discutido o decreto da Supra que ainda não havia sido promulgado, e vários presentes interromperam Titão com uma ideia principal de começar tomada das beiradas das estradas do governo pela fazenda do Ministério,
que estava sem nenhum tipo de cuidado e até sendo usado para guardar coisas. Um velho senhor contou como era a fazenda na época em que trabalhava lá, quando Getúlio resolveu fazer daquele lugar uma fazenda modelo. Era um brinco de dar gosto. Com o governo do Dutra, tudo mudou. Quem escolhia o administrador eram os poderosos do PSD, que para agradecer o favor facilitavam as coisas para grandes fazendeiros, fazendo um grande roubalheiro. E assim, para dar satisfação aos trabalhadores, diziam que gados haviam sido picados por cobras, tratores voltavam das plantações quebradas e algumas vezes rebocados, até que tudo foi acabando. Foi escolhida uma comissão encarregada de tocar o assunto para frente, e a primeira medida era convidar toda a imprensa da cidade para visitar a fazenda a fim de comprovar o seu abandono. Somente o jornal A Batalha compareceu documentando a ruína. Foram feitos ofícios à Supra e ao Ministério da Agricultura, denunciando e reclamando que a fazenda fosse entregue ao sindicato. A notícia causou enorme repercussão. Todos os jornais, com exceção de A Batalha, ficaram contra a iniciativa. Diziam que Titão queria agitar as massas para provocar a invasão das fazendas da região, causando vários conflitos. Titão foi até comparado a Antônio Conselheiro, aumentando mais o seu prestígio. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades.